Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando sequência às lições bíblicas que estamos estudando este trimestre. Hoje estamos de porta à quarta lição, com o tema Iluminação Espiritual do Crente. Essa é a nossa quarta lição. Uma data de dia que iria ser estudada no dia 26 de abril de 2, ou seja, domingo. O seu texto áureo nos diz: porque para que o Deus de nós, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, em Efésios capítulo. A verdade prática nos diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosa riqueza conferidas aos eleitos pela graça do poder de Deus. Capítulo 1, versículo 15 ao 23. Éfeso, capítulo 1, versículo 15. O geral é esclarecer a dimensão de nossa chamada, a riqueza da herança divina e a grandeza do poder de Deus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, onde o primeiro tópico vai falar sobre a esperança da vocação e a riqueza da glória. Está dividida em 3 subpontos. O primeiro subponto, a ação de graça e intercessão. Segundo subponto, a esperança da vocação. Terceiro subponto, a riqueza da glória a riqueza da glória da sua herança. Segundo subponto, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Esse tópico também está dividido em 3 subpontos, onde diz o primeiro, sobre a excelente grandeza do seu poder. E o segundo subponto, a força do poder divino. Já o terceiro tópico vai falar sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeiro subponto, Cristo, as primícias dos que dormem. Segundo subponto, Cristo, elevado à direita de Deus. Terceiro subponto, Cristo, exaltado sobremaneira. Seguido da nossa conclusão. Então, nessa lição, a introdução diz, nessa lição, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida em ação de graça, onde em Éfeso capítulo 1, 15, 16, oração intercessória, Éfeso 1, 17 a 19, e confissão de louvor e exaltação, Éfeso 20, 23. Nessa sentença, somos exaltados a louvar o Senhor pela vossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. O primeiro tópico, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Ação de graça e intercessão, nosso primeiro ponto. O apóstolo Paulo alega em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, conforme Éfeso 1,16, e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, conforme Éfeso 1, de 3 a 14. Ele intercede para que sejam conhecidos seus eleitos, o espírito de sabedoria e revelação, conforme Éfeso 1,17. Paulo estava ciente que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo que quão impossível é alguém perceber a glória
dessa boa nova sem ser ensinado por Deus, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus, conforme Éfeso, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então, nós podemos dizer que Paulo desejava, né? Paulo desejava que que os cristãos de Éfeso entendessem era a grandeza da riqueza que tinha em Cristo nas orações que Paulo fez na prisão, conforme Éfeso capítulo 1, versículo 15 a 23, né? Éfeso também 13, capítulo 14 e 21, Filipenses capítulo 1, versículo 9 a 11, também Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. Né? Nós encontramos as bênçãos que desejavam, né, que seus filhos na fé desfrutassem. Em nenhuma dessas orações, né, ele pede coisas materiais. Sua ênfase, né, é sobre a percepção espiritual e sobre o verdadeiro caráter cristão. Né? Em sua oração a Deus, Paulo intercede, né, para que o Espírito Santo ilumine os crentes de Éfeso, a fim de saberes qual seja a esperança da sua vocação, conforme lá em Éfeso, capítulo 1 e o versículo 18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Então, nós estudando sequência aqui, podemos falar também a respeito da esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. Assim, ele seria capaz de experimentar e conhecer profundamente o Espírito Santo, os privilégios de ser vocacionado. Podemos dizer que tal esperança define-se pelo menos por três aspectos, ou seja, Deus chamou pessoas no passado, conforme Timóteo capítulo 2, versículo 9, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte, conforme Éfeso 3, capítulo 1, versículo 3 a 14. Segundo, no presente, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Isto é, acha-se irrepreensível viver em comunhão e andar de modo digno, conforme Éfeso 1, 4, Éfeso 2, 11 a 18, também Efésios 4, 1. Terceiro, participação gloriosa no futuro. Está em Éfeso 5, 27, que compreende a vida externa e a esperança de conhecer Deus face a face, conforme 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 12. Então, a iluminação do crente, nós podemos ver que em Éfeso 1, 18, considerando o coração, a parte emocional do ser humano, mas na Bíblia representa o ser interior, inclui as emoções, a mente, a volição, o ser interior. O coração possui faculdades espirituais paralelas ao sentido do corpo. Pode ver em Salmo capítulo 119, versículo 18, em Jó 3, 3, ouvir, conforme Mateus 3, 9, Hebreus 5, 11, provar, conforme Salmo 34, versículo 8, também a primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 3, cheirar, conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, e tocar,
também está lá em Atos capítulo 17 e o versículo 27. Era isso que Jesus se referia quando disse ao povo: vendo não vê e ouvindo não ouvem, conforme Mateus 13, 13. A incapacidade de ver e compreender as coisas espirituais não deve ser atribuída à inteligência, mas sim ao coração. Os olhos do coração devem ser abertos pelo Espírito, né? Pelo Espírito de Deus. Bem? Então, o terceiro ponto aqui vai falar sobre a riqueza da glória de sua herança. Na oração, Paulo pede para que os crentes entendessem a riqueza da glória da sua herança, como nós falamos aí em Efésios 1:18. A expressão da sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, né, conforme Colossenses 1:12. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão do pecado, a adoção de filho e a bênção que serão desfrutadas do porvir, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 27, 1 Pedro 1, 4 e 5, como por exemplo, vamos ver Deus a Cristo e o adorando, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 3 e 4. Assim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos na borda do Cordeiro, conforme Apocalipse 19, versículos 7 a 9. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, conforme Mateus capítulo 25 e o versículo 34. Bem? Vamos adiantar aqui. Vamos falar um pouco a respeito também do segundo tópico, onde vai falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosa e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, sobre a excelente grandeza do seu poder, o apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender sobre a excelente grandeza do poder de Deus, conforme Éfeso 1:19. Perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego epulion, que na forma adjetiva significa extraordinário, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Já a expressão seguinte, megalion, grandeza, objetiva, enaltece a magnitude do poder de Deus, que é tudo sobrepuja, conforme Mateus capítulo 26, versículo 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, conforme Atos capítulo 8, versículo 13. Logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar e transformar e a salvação do homem, conforme 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e na riqueza da herança, conforme Éfeso 1, 8. Então, o que é que nós podemos dizer? Que o apóstolo Paulo, ele intercede ao Pai da Glória para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo, né, a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus, conforme Éfeso 1, 18 e 19. Né? Nós temos também em Éfeso capítulo 2, versículo 1, a pessoa de Deus, conforme em Éfeso 1, versículo 17, a parte B. O cristão deve crescer no conhecimento de Deus,
a salvação e o conhecimento pessoal de Deus, conforme João capítulo 17, versículo 3, né? A santificação é o conhecimento crescente de Deus, conforme Filipenses capítulo 3 e o versículo 10. Já a glorificação é o conhecimento perfeito de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 a 12. Uma vez que somos criados à imagem de Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, quando melhor o conhecemos, né, melhor conhecemos a nós mesmos e uns aos outros. Não basta conhecer a Deus somente como Salvador. Devemos conhecê-lo como Pai, amigo e guia. E quanto melhor conhecermos, mais gratificante será nossa vida espiritual. Amém? Então, já o segundo subponto aqui do segundo tópico vai falar sobre a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do poder, conforme Éfeso 1:19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concedendo entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atitude, conforme Colossenses 1:29. Segundo, a expressão força, que vem do termo kaitrion, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, escros, que indica o poder inerente de Deus, conforme João 1:12, 2 Pedro 2:11. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, ele apresenta a ressurreição de Cristo, depois sua ascensão à direita de Deus no céu, né, conforme Efésios 1:20, e também sua elevação acima de todo domínio, conforme capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22. Então, nós podemos dizer o quê? Que o apóstolo, ele ratifica a necessidade de os cristãos da Ásia Menor serem iluminados aos olhos do nosso novo entendimento. A expressão tem paralelo, né, ao versículo anterior, referente ao espírito de sabedoria e de revelação, né, que trata-se de meio, né, de descrever o dom, que resulta em iluminação interior. Ter os olhos iluminados implica ver melhor, ter um conhecimento mais claro das bênçãos divinamente recebidas. Também inclui uma compreensão plena, né? Não somente clareza espiritual, mas também a clareza experimental. O vocábulo entendimento e a tradução grega cardia, né, coração, na linguagem bíblica, o coração não se refere meramente às emoções ou à vontade, mas também ao centro de toda personalidade. Bem? Também podemos dizer que a esperança da vocação é importante lembrar sempre que na Bíblia o termo esperança não significa esperar que isso aconteça. Nesse termo bíblico implica certeza quanto ao futuro. O cristão espera, evidentemente, pela volta de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18, 1 João 3, 1 a 3. Quando estávamos perdidos, não tínhamos esperança, conforme Efésios 2:12, mas em Jesus temos uma viva esperança, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dá o ânimo a cada dia. A esperança refere-se ao nosso chamado, deve ser uma força dinâmica em nossa vida, estimulando-nos a ser puro, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 28 e 1 João 3:3.
obediente a Deus, conforme Hebreus capítulo 13, e o versículo 17, ser fiéis, conforme Lucas capítulo 12, versículo 42 a 48, o fato de que um dia veremos a Cristo e seremos como Ele, deve nos motivar a viver como Cristo hoje. Amém? Então vamos aqui. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Terceiro tópico. Neste ponto, veremos três aspectos de exaltação de Cristo, que atesta a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifesta em Cristo, ressuscitado dos mortos, conforme Efésios 1:20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, Pai, conforme Atos 2:24, Atos 3:26, Atos 17:31. Ao ressurgir dos mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem, conforme 1 Coríntios 15:20-22. Assim sendo, a ressurreição de Cristo é a garantia de que seremos ressuscitados, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, conforme Efésios 2, versículo 6. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente do seu sepulcro para reinarem com Cristo eternamente, conforme João capítulo 5 e o versículo 28 a 29, também Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da revelação de Cristo ao trono, pondo-se à sua direita no céu, conforme Efésios 1:20. Aqui está o foco à ascensão de Cristo, em referência às promessas messiânicas, conforme Salmo 110 e Atos capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para a posição de honra e autoridade indica o complexo triunfo, o completo triunfo, né, de Cristo sobre o pecado e a força do mal, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, Colossenses 2:15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, conforme a 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais, que está lá em Éfeso capítulo 2, versículo 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obra do poder de Deus. Já o terceiro subponto vai falar sobre Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, e também potestade, domínio de todo nome que se chama e se nomeia, conforme Éfeso 1:21. Significa que foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja, conforme Éfeso 1:22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, conforme Éfeso 1:23. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, conforme Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Então, nós podemos dizer que a riqueza de Deus, essa verdade, não se refere à herança em Cristo, né? Conforme Efésios 1:11. Mas sim, a herança de nós trata-se de uma verdadeira, extraordinária, né, de Deus, que nos considera parte da sua grande riqueza. Assim como a riqueza de uma pessoa traz honra para seu nome, a igreja também, glorificada,
a Deus por causa que ele investiu nos santos. Quando Jesus Cristo voltar, viveremos para louvá-lo da glória e da sua graça, conforme Éfeso 1 e o versículo 6. Cristo não entrará em sua glória prometida até que a igreja esteja presente para compartilhar com ele, conforme João capítulo 17 e o versículo 24. Cristo será glorificado em nós, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E nós seremos glorificados nele, conforme Colossenses 3, 4. Nesse pressuposto, a herança abrange muitas riquezas de glória. Refere-se, então, às maravilhosas bênçãos, né, que acompanham o plano da salvação. Aquelas que já usufruímos, né, tais como o perdão, a adoção de filho, conforme está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, o selo do Espírito Santo, conforme está em Éfeso, capítulo 1, versículo 14, e as que são desfrutadas no porvir, conforme em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. São coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e sequer subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que amam, conforme lá em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 9. Né? O poder de Deus, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 19, o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Essa verdade é tão magnífica que Paulo usa uma porção da palavra diferente do vocábulo grego para mostrar com grandeza e tão clareza, né? Quando ele fala a respeito do poder, onde nós chamamos de dunamis, né? Com na palavra dinamite, energia, né? Operação, né? Ele também, lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 19, pode ser traduzido por qual a grandeza insuperável do seu poder para conosco, que cremos segundo a operação do poder da sua força. O apóstolo Paulo está se referindo à energia divina, dinâmica, externa, que se encontra ao nosso dispor. O poder de Deus capacita-nos para que usemos a riqueza de Deus em síntese, nesse esforço gramatical do apóstolo, visa deixar claro ao seu leitor a supremacia do poder de Deus. Então, e quando nós falamos aqui a respeito da ressurreição de Cristo e o poder de Deus na vida do crente, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, né? Conforme em Atos capítulo 2, versículo 24, Atos 3, 26, Atos 17, 31. Paulo apresenta essas três irrefutáveis forças desse poder de Deus a partir de Cristo. Quando ele fala a respeito, nós vimos aqui a respeito da ressurreição de Cristo, Paulo ele enfatiza que as primeiras grandes evidências do poder de Deus manifestou-se em Cristo, ressuscitado dentre os mortos. No Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, conforme Atos 2, 32, Atos 3, 26, Atos 4, 24, Atos 17, 31. O túmulo vazio, testemunhado pelas mulheres, conforme Mateus capítulo 28, versículos 3 e 11, presenciado pelos soldados da guarda do sepulcro, conforme Mateus 28, 11 também, constatado por Pedro e João, conforme João 20, versículo 3 a 8, bem como o aparecimento a Saulo de Tarso e a Tiago, e ainda a mais de 500 pessoas, conforme 1 Coríntios 15, versículos 5 a 8. Era prova irrefutável do poder de Deus, a ressurreição de Deus, portanto, é a garantia de que igualmente seremos ressuscitados, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. De sorte que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo será disponível também aos salvos,
conforme Efésios, capítulo 2, versículo 6. Quando nós falamos também aqui a respeito da ascensão de Cristo à direita de Deus, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 20, parte B. Após chamar Cristo da sepultura, Deus elevou para o trono, pondo à sua direita do céu. O grau de exaltação para essa posição de honra é autoridade, indica a completa vitória de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Assim, a intronização de Cristo ao lugar de maior honra sinaliza todo o poderio e faz lembrar as suas palavras após a ressurreição. Quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, 18, ele diz: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Também podemos dizer sobre Salmos 110, versículo 2, Hebreus capítulo 2, versículo 8 e 9. A vitória de Cristo sobre o mundo, sobre a morte, a vitória de Cristo sobre a morte e as trevas também está assegurada aos salvos, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Assim, a ressurreição e a ascensão e o reinado de Cristo são obra do poder do Pai, que estão disponíveis à igreja. Amém? Quando nós falamos aqui sobre a elevação de Cristo acima de todo domínio, conforme Efésios capítulo 1, versículo 21. Neste ponto, Paulo saciona que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado, e poder, e potestade, e também domínio. O que é isso que significa? Significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Nós podemos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 e 27, também Éfeso, capítulo 1, versículo 22. O resultado efetivo da exaltação do Messias traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça tanto do universo como da igreja, conforme Éfeso 1, 22. E segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo, conforme está lá em Éfeso, capítulo 1, e o versículo 23. Então, para concluirmos, nós podemos concluir desta forma, que a compreensão das dávidas da salvação demonstra o excesso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que crêem, e que tanto a ressurreição como o assentar-se no céu está disponível aos crentes e da semente, de modo que a glorificação por meio do grande poder de Deus. Amém? Então, seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Que Deus abençoe os amados irmãos. A nossa próxima lição será liberta do pecado para uma vida nova em Cristo Jesus. Essa será a nossa quinta lição que vamos estar estudando na próxima semana. Que Deus abençoe a todos.